Reforma tributária. Tarcísio quer deputados de São Paulo contra texto do governo federal. Então vamos entender isso, que saiu dia 1º de julho, essa matéria urgente sobre essa reforma, esse arcabouço fiscal que está prestes a ser votado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, se você gosta desse tipo de notícia, se inscreva no nosso canal e dê aquele like no vídeo. Então, nesse dia 1º de julho, no sábado, foi ontem, né? Saiu essa matéria em vários jornais e eu tenho visto também no Twitter várias pessoas renomadas comentando, reclamando e colocando um sinal de alerta sobre essa reforma tributária do atual governo Lula e o Alckmin, e do ministro da Economia, principalmente, Haddad. Então, é um fiasco. Então, o Tarcísio, o governador de São Paulo, ele está apavorado com essa reforma. Então, vamos tentar entender sobre o que saiu nessa matéria. O governador de São Paulo é contra o Conselho Federativo, que vai gerir um novo imposto a ser criado. O governador Tarcísio vai iniciar uma mobilização com deputados estaduais e federais do estado de São Paulo para tentar adiar a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. No que depender da base do governo federal, a votação pode acontecer já na próxima semana. Então, eles já estão com esse caráter de urgência, com esse arcabouço fiscal, essa reforma tributária, para descer goela abaixo de todos nós brasileiros. Então, Tarcísio se reuniu na tarde de sexta-feira, agora, no dia 30, última sexta, no Palácio, com o coordenador da bancada paulista na Câmara, deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL, com o presidente da Assembleia Legislativa, Alesp, André do Prado, também do PL, e com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, para discutir o tema. Então, também participaram do encontro empresários e entidades que representam o setor de serviços crítico ao texto da reforma. O segmento defende que a votação seja adiada. A ideia do governador é formar um bloco de pressão contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP, Alagoas. Então, eles estão pressionando o Arthur Lira, porque senão ele vai deixar passar isso, esse escândalo. Esse arcabouço, essa reforma tributária é negativa. Ela vai sangrar você, nós, ainda mais pagadores de impostos, e vai ser um absurdo, ainda mais, que nós pagamos tantos impostos já, né? E essa carga vai vir com muita força, ou seja, vai triplicar a tributação dos impostos, então as coisas vão aumentar, vai ficar uma vida inviável aqui no Brasil. E como a gente já vem falando, esse governo parece que quer destruir o Brasil. Essa é a verdade. O governo federal quer acabar com o Brasil. Parece que ele está com raiva de ser chamado de ladrão. Ele quer agora descontar em você. Ele quer extinguir a classe média, quer acabar aquilo que ainda resta. A ideia do governador é formar um bloco e contra, né? Então tá aí, o governo de São Paulo e o Conselho Federativo colegiado que vai gerir o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, imposto a ser criado pela reforma para substituir o ICMS. Eles querem mudar tudo, mudar o ICMS, mudar o ISS municipal. O governo estadual teme perder autonomia na gestão dos recursos com o IBS, sendo aprovado. Outros estados também já se colocaram contra o colegiado, como o do Rio de Janeiro. Então tá todo mundo preocupado com esse governo federal do Lula. Eles estão só fazendo besteira. Eles querem pegar o nosso dinheiro e bancar os países da América Latina, esses países comunistas como Cuba, Venezuela e agora a Argentina também entrando no balaio desse gato, balaio de gato. Então Ricardo Nunes também é contra o texto e diz que a reforma pode levar o município a perder 15 bilhões de reais anuais em arrecadação. O governador alertou na reunião para que todos os deputados estaduais se mobilizem com seus deputados federais para adiar a votação, disse André do Prado. Do jeito que está a discussão, vai passar por cima e votar nessa semana que vem. Então eles estão com medo, eles estão com pressa de votar isso. Estão recebendo, um cascalho para poder acelerar isso. Ele quer mais tempo para debater o projeto, prosseguiu o presidente da Lesp, lá em São Paulo.
Então, é um problema que eles querem passar, jogar em cima do povo. A situação do cenário é preocupante para o Estado, caso a reforma seja aprovada como está. O Estado vai perder a arrecadação, a cidade de São Paulo vai perder a arrecadação, afirmou o parlamentar paulista. Os recursos do imposto vão sair da mão dos estados e dos municípios. O que eles querem fazer com essa reforma tributária é retirar, sangrar todos os estados e municípios e colocar no centro, lá no governo federal, 70%, 80% de todos os impostos arrecadados nos estados e municípios. Então, os estados do Brasil e os municípios vão perder muito dinheiro de arrecadação para que seja alocado tudo em um só cofre do governo federal de Haddad, Lula e o Alckmin. É isso. Então eles estão apavorados, porque eles querem pegar o dinheiro todo para bancar a Argentina, para bancar a Venezuela, para bancar esses narcotraficantes lá da Venezuela, de Maduro, de Cuba. Por isso que teve a reunião do Foro de São Paulo aqui. Hoje acaba, dia 2. Então é uma quadrilha, é uma máfia, entendeu? E eles estão apavorados. Então tá aí, ó. No jantar que ocorrerá também no Palácio dos Bandeirantes. O governador convocou no domingo, hoje, dia 2, com a bancada. Vai ter os deputados federais. Eles vão jantar hoje lá no Palácio dos Bandeirantes. Estão preocupadíssimos. Tarcísio Gomes de Freitas deve repetir os apelos para adiar a votação. Lira fará também neste domingo uma reunião com os líderes da Câmara para definir a agenda de votações da pauta econômica. Então eles estão aí querendo passar isso. Esse presidente da Câmara, o Lira, eles querem levar a reforma tributária a plenário já na próxima semana. É isso que a matéria está dizendo. Então, eles vão tirar os recursos dos estados e municípios, de um modo, explicando de um modo por cima, né? O que vai acontecer é isso. Eles vão aumentar os tributos ainda mais, que a gente já paga muitos impostos, e vão concentrar tudo no governo federal. Vai ser tudo alocado lá no governo federal. Para que eles tenham mais dinheiro, Lula, para ajudar o amiguinho da Argentina e outras coisas que a gente não sabe. Então, é um fiasco, é um problema. Eu tenho aqui um vídeo que eu vou colocar, que esse irmão aqui, que foi lá na Câmara dos Deputados, agora em 30 de junho, ele coloca muito bem o que está acontecendo. Vamos escutar ele aqui. Vamos aqui ver. Regimes comuns e centralizados de controle social e econômico, capazes de regular e monitorar a sociedade no que se refere ao grau de liberdade individual e de suas atividades de produção e renda. Para tal êxito, o governo central de cada país deve exercer, além de um forte controle na vida social, o que impacta na subjetividade das ações humanas, restringindo a liberdade de expressão e promovendo a censura, necessita controlar fortemente os eixos de autonomia de produção econômica. Portanto, torna-se instrumento fundamental a aplicação de um sistema dirigista da economia pelo Estado, onde o governo central assume o papel único e determinante, através da constituição pelo Poder Executivo de diversos conselhos, para a tomada de decisão sobre investimentos, controle de recursos, produção, distribuição de bens e serviços, salários e de preços. Essas temáticas e ações estão em curso no Brasil com baixa exposição real do sentido, através de medidas legislativas propostas pelo atual governo, como o arcabouço fiscal, que é um elemento disfuncional e estranho ao controle das contas públicas, onde os ajustes necessários dessas mesmas contas se darão por conta apenas da ampliação da arrecadação, de forma extraordinária, eventualmente, por situações positivas inesperadas no campo da economia interna e externa, e, nesse caso, sem previsibilidade eficaz, ou de outra maneira, associada à costumeira medida de governos centrais de baixo controle de gastos, isto é, aumentando a carga tributária. Contínua essa medida de restrição e segura inibição de formação de poupança privada, pois a gente no debate pode amplificar um pouco isso, eu só vou lançar umas bases, né, de entendimento, o que significa, né, em termos de poupança privada, mercado interno, autonomia econômica do cidadão. Então vamos lá. Contínua essa medida de restrição e segura inibição de formação de poupança interna, tramita uma proposta de emenda constitucional, friso, mudança constitucional, a chamada reforma tributária, que desfigura o federalismo brasileiro e cumpre o papel especial de situar no governo central o controle dos recursos arrecadados. Tudo vai para o federal. Outro ponto complementar e muito importante para o arranjo burocrático do sistema de controle econômico definitivo estão na linha das críticas proferidas constantemente pelo presidente em exercício,
sobre a condução da política macroeconômica do Banco Central. O controle do Banco Central, senhores, concretizará, com as duas alterações legislativas anteriormente citadas, o arcabouço fiscal e a reforma tributária, medidas de restrição ao progresso que chamam sinteticamente de crescimento da cidadania. Só para você ter uma ideia, todo mundo sabe aqui, mas só para frisar, Banco Central, política monetária, a questão do estabelecimento de juros, controle da inflação, proteção da moeda. Em termos de cesta de moedas, os senhores devem saber, o Banco Central tem em ativos em torno de 360 bilhões de dólares, que estão, obviamente, a serviço da proteção da moeda, não estão a serviço para operação de dívida e nem lastro externo, né, de financiamento aos países laterais das economias destruídas pelo sistema socialista. Observa-se que nenhuma mudança legislativa em curso aponta para desoneração da produção, redução do tamanho do Estado, da justa simplificação do sistema tributário, da redução significativa do conjunto de leis no campo tributário e a diminuição de carga tributária. O que se percebe é a consolidação e ampliação de um regime fiscal deficitário. Todas as contas apontam que esse sistema proposto não vai absolutamente superar aquilo que precisamos trabalhar em termos de superávit primário para a redução de dívida, redução de juros e controle da inflação. Então, nós estamos aprovando um sistema permanente deficitário que vai sangrar da sociedade brasileira, a extorsão permanente do seu bolso, né, para sustentar esse Estado que quer financiar outros operadores dessa narcopolítica da América Latina. Sustentar a Argentina, Cuba, Venezuela. Esse regime de governo estabelece uma verdadeira prisão da mobilidade social, sequestra o desenvolvimento econômico e inibe a perspectiva de construção de um país via poupança privada e de um mercado interno vigoroso. Lembrando que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. O Brasil, de 2019 a 2022, resumidamente, passou por um processo de descentralização estatal e promoção da liberdade empreendedora, atuando na desburocratização, programas de privatização, redução da dívida interna, redução da máquina estatal, micro-reformas econômicas, eficiência administrativa, que permitiram ajustes relevantes no campo fiscal e monetário. A situação crítica de hoje, ao assistirmos à reversão do processo de descentralização do país, de modernização econômica, com importantes ganhos sociais, traz à nossa lembrança o risco de vivermos em um sistema econômico e político historicamente condenados. Modelo soviético de planificação e de castração de liberdade. Quer acabar com o Brasil. O centralismo estatal, cujo modelo implodiu em 1989 com a queda do Muro de Berlim, está sendo reeditado por medidas legislativas sombrias que ferem de morte a autonomia do setor produtivo do país. Finalizando, com o arcabouço fiscal, a reforma tributária e o controle do Banco Central, essas medidas serão um insumo básico para o aprisionamento da cidadania do Brasil e se constituirá no fortalecimento e reagrupamento de blocos do narcopoder, que, combatendo direito de propriedade, liberdades individuais, empobrecendo a população via impostos extorsivos e, notadamente, extinguindo a classe média, terão à sua disposição recursos abundantes para a sustentação de um regime ditatorial sem precedentes no continente latino-americano. Agradeço a atenção das senhoras e dos senhores, agradeço novamente o convite. Então, tá aí, ó. Esse é o recado, é isso que eles estão propondo fazer agora, aprovar nessa semana que vem, essa reforma tributária assustadora, como foi tuitado aqui. Esse vídeo você compartilha nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para os familiares. Eu te peço que você faça isso, porque nós estamos vivendo pertinho de cairmos num precipício. Entendeu? Esse governo, quando chamam Lula de ladrão, não é brincadeira, é coisa séria. Eles querem taxar você ainda mais. São os ladrões. E vai ficar insustentável viver aqui no Brasil. Já está. As coisas estão aumentando, você paga impostos, tudo pago, tudo imposto. E agora vai ficar pior. E é para juntar tudo num cofre lá do Banco Central, vão retirar até dos estados e municípios, e para fortalecer as ditaduras dos amigos de Lula, José Dirceu, essa cambada que está aí no governo. Então é isso que você está vendo, né? Então, abra os seus olhos, compartilhe esse vídeo e faça a sua parte. Pressione o seu deputado do seu estado para que isso seja barrado, que deve ser votado aí no meio dessa semana que vem agora, nos primeiros dias de julho. Primeira quinzena, eles vão querer passar isso para a destruição do Brasil e da classe média. É isso que esse ex-deputado estadual falou. Entendeu? Então, se você gosta desse tipo de notícia, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, compartilhe esse vídeo e também estamos nesse canal aqui. Vai lá, se inscreve, Medsan News. Você vai achar nesse canal também o nosso trabalho, nossa notícia, né?
Então, um grande abraço e até a próxima notícia, se Deus quiser.